Olá, galerinha! Como vocês estão? Vamos abordar aí as doenças da polpa e do periápice, a partir inicialmente das condições que afetam o tecido pulpar e, na sequência, aqueles que afetam os tecidos periapicais e as possíveis evoluções aí da localização do periápice para outras localizações anatômicas distantes desta, ok? Então vamos começar. Então, vamos dividir aí o nosso capítulo, inicialmente trabalhando com as condições que afetam especificamente o tecido pulpar, que são as doenças da polpa dental, né? Falaremos a respeito da pulpite, da dentina secundária e das calcificações pulpares, e aí iremos evoluir para as doenças que afetam o periápice, tá? Então, a gente vai inicialmente se lembrar das características aí da polpa, e depois vamos abordar características relativas ao processo inflamatório. Então, a polpa dental é um tipo de tecido conjuntivo frouxo que se encontra aí no interior da cavidade pulpar, tanto da câmara pulpar quanto do canal radicular. E ela contém grande número de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras nervosas e células. E entre essas estão aí células chamadas de odontoblastos. Estas células, elas diferenciam o tecido pulpar dos demais tipos de tecidos conjuntivos que estão presentes em outras regiões do corpo, né? Por possuir um metabolismo intenso, essa polpa ela apresenta uma boa capacidade de reparo, né? E ela, quando diante de um agente agressor, vai sofrer fenômenos que são os fenômenos típicos inflamatórios, que são aqueles vasculares exudativos, que justamente caracterizam o quadro inicial inflamatório, que é o quadro agudo. Então, em virtude da polpa, ela está circundada aí por paredes dentinárias rígidas. Quando nós temos eventos inflamatórios, o aumento do volume desse tecido acaba por comprimir fibras nervosas, gerando a dor. Então, nós temos fibras nervosas aí na polpa que são, voltadas para a captação de estímulos dolorosos. E isso vai afetar o processo de interpretação, inclusive dos danos, né, que vão, inclusive, também nos ajudar a conduzir o tratamento. Então, aqui na sequência, vamos continuar abordando características dos processos inflamatórios que envolvem, né, a polpa dentária. Então, como eu vinha abordando aí a questão do processo de defesa da polpa, essa resposta da polpa, ela não vai ser diferente de respostas obtidas por outros tecidos conjuntivos. Entretanto, esse resultado final, que vai ser obtido com o tecido pulpar, ele pode ser diferente, justamente devido à rigidez dessas paredes dentinárias que compõem aí a estrutura da câmara pulpar e do sistema de canais radiculares. Então, quando esse estímulo externo ele atinge um nível que é considerado como nocivo para a polpa, nós vamos observar aqueles fenômenos típicos do processo inflamatório, aqueles fenômenos típicos das células mediadoras do processo inflamatório, como os mastócitos, que liberam, né, o conteúdo dos seus grânulos, produzindo fenômenos de vasodilatação, certo? Esse fenômeno de vasodilatação vai acarretar em liberação de conteúdo vascular, produzindo aí no tecido pulpar esse acúmulo, né, de conteúdo líquido do plasma que nós chamamos de edema. O que ocorre? Nesses tecidos que não estão localizados em paredes como a dentina, o aumento do fluxo sanguíneo ele vai promover a cicatrização pela renovação dos mediadores inflamatórios. E isso normalmente leva a uma tumefação desses tecidos lesionados. Então, uma das características do processo inflamatório, daqueles sinais cardinais do processo inflamatório, está incluído o tumor, né, que posteriormente foi chamado de edema. Então, os tecidos que não estão comprimidos em locais que têm paredes rígidas como a dentina, esses tecidos eles edemaciam e eles aumentam seu volume. No entanto, a polpa dentária, como está aí situada em uma área muito confinada, ela não passa por esses eventos de aumento de expansão volumétrica, porque ela fica impedida, tá? Então, essa resposta pulpar a esses estímulos externos,
tem que propósito? Justamente eliminar possíveis organismos invasores, limitar o dano tecidual, remover possíveis restos celulares que tenham permanecido aí. E dessa forma, nós temos que a reação inflamatória, ela pode, inclusive, graças ao fato de produzir, né, substâncias químicas muito potentes, levar à lesão pulpar ou até mesmo a própria necrose da polpa. Então, o próprio processo inflamatório que trabalha no sentido de tentar restabelecer a normalidade pode colaborar para tornar o dano ainda mais agravado do que somente pelos motivos iniciais que levaram a inflamação a se desenvolver, tá? Anteriormente, se acreditava que essas pressões vasculares aumentadas da polpa poderiam ser suficientemente potentes para comprimir o possível retorno venoso, e isso seria suficiente para produzir um autoestrangulamento dessa circulação e o que facilitaria eventos necróticos pulpares. O que a gente tem de informações mais atuais? Atualmente, a gente entende que esse aumento da pressão do fluido, ele se localiza basicamente naquela área da polpa inflamada que está imediatamente abaixo da dentina afetada. Então, ela não vai se estender por toda a extensão pulpar. Então, esse aumento da pressão intersticial nas áreas inflamadas, ela vai levar a um aumento do retorno do fluxo para os capilares dos tecidos adjacentes não inflamados. Então, enquanto eu tenho uma área ali localizada abaixo dos túbulos dentinários inflamados, eu vou ter um estímulo do tecido não inflamado a potencializarem um retorno e, portanto, aumentar a drenagem. Então, isso vai culminar com um aumento da pressão do fluido proveniente da inflamação, mas que é compensado pelo aumento generalizado da pressão dos fluidos pulpares, o que, desta forma, preveniria de maneira muito eficaz esta ocorrência de fenômenos de autoestrangulamento, tá? Então, apesar de muitos considerarem a polpa dentária muito frágil, mas nós temos atual conhecimento de que os mecanismos de defesa, eles funcionam bem na grande maioria dos casos e, assim, raramente resultam em eventos de necrose extensiva e generalizada. Muitas vezes é possível conseguir cura de abscessos pulpares, desde que localizados, claro, após a formação de uma dentina reparadora, desde que nós consigamos remover este estímulo nocivo, né? Então, apesar desses diversos mecanismos de defesa, danos pulpares localizados graves, eles podem sobrecarregar o sistema e se estender de maneira progressiva. Então, obviamente que se esses danos eles crescerem de maneira a se tornarem muito potentes, muito extensos, isso gera um evento de necrose pulpar generalizada. Então, embora se considere que a polpa dispõe de mecanismos de defesa que sejam considerados como muito eficientes, mas danos mais potentes, eles sobrepujam essa capacidade pulpar de defesa e leva, portanto, a eventos necróticos pulpares generalizados, tá? Em lesões cariosas, quando as bactérias atingem a dentina terciária, então, o que nós observamos é que essa barreira de defesa ela foi atravessada e aí ela causa uma situação de desorganização pulpar muito severa, é um evento que nós chamamos de pulpite, né, que é a inflamação pulpar. Então, a presença desses micro-organismos atravessando essa dentina que já foi produzida como resposta a essa agressão causa, portanto, uma condição praticamente impossível de se restabelecer um retorno à condição anterior de organização pulpar, e isso vai possivelmente, né, provavelmente, levar a polpa a eventos necróticos, tá?
Então, existem 4 tipos principais de estímulos nocivos aí que frequentemente estão envolvidos com desenvolvimento de processos inflamatórios pulpares. Então, eles estão aí citados: os estímulos mecânicos, as injúrias térmicas, a irritação química e os efeitos bacterianos. Então, no caso dos danos mecânicos, nós temos aí incluídos os acidentes traumáticos, possíveis intervenções iatrogênicas do cirurgião dentista em atendimentos odontológicos, né? Nós consideramos iatrogenias erros, né, de conduta, erros de técnica que podem, né, causar danos, que podem causar prejuízos. Então, as iatrogenias elas podem produzir, portanto, inflamações pulpares. Além disso, nós lembramos algumas das anormalidades dentárias que nós comentamos, ambientais, que também podem produzir danos mecânicos, que são tanto a abrasão quanto a atrição, como fatores mecânicos capazes de produzir estímulos inflamatórios pulpares, né? As lesões térmicas, elas são aquelas geralmente produzidas por restaurações metálicas muito extensas quando em dentes. Então, quando nós fazemos uso de restaurações metálicas muito extensas, elas são boas condutoras de calor. Então, se a gente toma um líquido muito gelado, isso pode resfriar essas restaurações, mas se a gente toma alguma coisa quente, isso pode aquecer bastante essas restaurações e essa temperatura ela vai chegar até o tecido pulpar, sendo responsável por produzir condições químicas ou condições térmicas lesivas. Além disso, nós temos procedimentos odontológicos, que são de preparos cavitários, por exemplo, que podem, com pouca irrigação, aumentar demais a temperatura, né, do elemento dentário, produzindo dano pulpar, e até mesmo materiais restauradores que nós empregamos para poder realizar procedimentos restauradores. Esses materiais, eles, no momento do seu processo de presa, né, de endurecimento, eles geram reações que nós chamamos de reações exotérmicas, né, de liberação de calor, e essas liberações de calor podem também ser estímulos térmicos lesivos para o tecido pulpar. No que se trata de irritação química, nós levamos em consideração mecanismos como erosão, né? E também uso inadequado de materiais odontológicos durante os preparos, durante os tratamentos odontológicos, e também em restaurações adesivas, quando nós utilizamos o ácido para poder produzir, né, mecanismos de adesão mais eficientes. Então, quando esse ataque ácido ele é produzido, ele é realizado de maneira inadvertida, eles também podem produzir irritações químicas que levam a fenômenos de agressão pulpar e a pulpites. E aí, por fim, aí, os efeitos considerados como bacterianos. Então, os efeitos bacterianos, eles podem causar danos à polpa, justamente porque os micro-organismos, eles produzem toxinas, e essas toxinas, elas podem viajar pelos túbulos dentinários, chegando aí até o tecido pulpar, ou até mesmo os próprios micro-organismos podem conseguir atravessar, como a gente comentou, a dentina e chegar diretamente ao tecido pulpar, e aí, nesse caso, os danos, eles são danos irreversíveis em sua grande maioria. Então, nós estamos aí abordando as questões dos tipos de estímulos que podem produzir inflamação pulpar, e na sequência nós vamos ver quais são os tipos de pulpite que podem se desenvolver a partir desses estímulos. Do ponto de vista da classificação, as pulpites elas podem ser classificadas em agudas ou crônicas, subtotal ou generalizada, infectada ou estéril, reversível ou irreversível. Bem, o melhor sistema que nós consideramos para classificar as pulpites vai ser justamente aquele que vai nos ajudar a escolher qual que é o melhor tratamento,
certo? Então, quando nós, por exemplo, definimos que a pulpite é reversível, nós vamos estar atribuindo à polpa um grau de inflamação do qual esse tecido é capaz de retornar a um estado de normalidade de saúde se os estímulos nocivos forem retirados. Então, isso vai nos levar a escolher tratamentos em que a polpa ela é mantida e nós vamos basicamente retirar os estímulos e restaurar o elemento dentário. Porém, se nós diagnosticamos uma pulpite como sendo irreversível, significa que nós estamos definindo que o nível dessa inflamação ela é maior, ela se desenvolveu de tal forma que o dano provocado ele está além da possibilidade de recuperação. Então, com frequência, nesse caso, nós temos invasão bacteriana, que é considerada praticamente como limite entre a condição reversível e irreversível. Então, dentro desse processo de classificação, o que na clínica é considerado como mais viável para se definir qual é o melhor tratamento é justamente a classificação de pulpite em reversível e irreversível. É importante ressaltar que essas alterações inflamatórias, elas só podem, obviamente, acometer tecido conjuntivo vivo. Portanto, para que eu tenha um processo de inflamação pulpar, a polpa ela necessariamente apresenta vitalidade, e isso independente dos estágios de inflamação, tá? E a principal característica clínica dessas alterações pulpares inflamatórias é justamente a presença de dor, certo? Então, a gente vai definir alguns tipos, né, de descrições diferentes para os tipos de pulpite. Então, nós vamos falar rapidamente em relação às características clínicas da dor de origem pulpar, nas quais posteriormente nós vamos aí incluí-las dentro de um tipo ou outro de pulpite, ok? Então, no que se refere à natureza, a dor pulpar ela pode ser provocada ou espontânea. Dor provocada é quando o processo inflamatório ele está no estágio inicial e espontâneo quando o processo já está avançado, certo? Então, para a compreensão por parte do paciente, deve-se fazer a seguinte pergunta: seu dente dói sozinho ou precisa de estímulo para que ocorra a dor? Então, esta aí é uma pergunta importante para nortear o diagnóstico. No que se refere à intensidade, a dor pulpar ela pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser intensa. Então, é possível pedir ao paciente para classificar aí como que ele acredita que essa dor esteja. E quanto maior a intensidade, mais avançado, obviamente, estará esse processo inflamatório. Em relação à frequência, nós podemos ter dores intermitentes ou dores contínuas, ou seja, a dor pode estar aparecendo aí em intervalos, ou então, quando a dor é desencadeada, ela demora a passar. Então, são condições também importantes para definirmos o grau de inflamação pulpar e o tipo de pulpite, tá? Então, nós temos também a dor localizada, que é quando o paciente consegue indicar exatamente qual dente causa essa dor, né? E existem condições em que a dor se torna difusa, que nós chamamos de dor reflexa. Aí o paciente relata que a região está dolorida, mas ele não sabe ao certo dizer qual que é o dente onde se dá a origem da dor, qual o dente originário da dor. Então, ele pode dizer que sente dores que se iniciam no dente e que se irradiam para outros dentes da mesma arcada, ou até mesmo pode haver irradiação para a arcada antagonista ou para regiões como cabeça, ouvido, pescoço. Então, quando essa dor difusa está presente, isso vai também denotar um estado de alteração mais avançado da polpa, certo? Então, no que respeita a essa qualidade da dor, ela pode ser pulsátil ou não, certo? Então, a depender do tipo de dor que se apresenta, nós aí vamos definir se as pulpites elas são reversíveis ou irreversíveis, ok? Então, vamos na sequência aí abordar as características das pulpites reversíveis e das pulpites irreversíveis. Então, aqui na sequência, nós vamos abordar as características clínicas da pulpite considerada reversível, ou seja, aquela pulpite cujos danos produziram alterações que podem ser revertidas e a polpa pode chegar a uma condição de normalidade desde que o estímulo ele seja removido. Então,
quando expostos aí a temperaturas muito altas, os dentes com pulpite reversível, eles apresentam uma dor que é de intensidade leve ou moderada, nós chamamos aí essa condição de pulpalgia, e que tem uma curta duração. E ainda que o calor possa desencadear a dor, geralmente o dente afetado ele vai apresentar respostas maiores a estímulos frios. Então, por exemplo, quando o paciente coloca gelo na boca, sorvete, picolé. Então, esses estímulos frios, eles geralmente são aqueles que o paciente relata que são os que mais estimulam, né, o surgimento de respostas álgicas, né? Também o paciente pode relatar fenômenos álgicos quando ele se alimenta com doces, com ácidos, que são também capazes de causar dor. Essa dor ela nunca vai ocorrer na ausência de estímulos. Então, geralmente tem que haver algo que produziu essa condição de dor. E ela vai sempre ser uma dor que regride rapidamente. Então, segundos depois que esse estímulo foi removido, a dor ela vai cessar. Então, esse dente ele responde clinicamente a testes pulpares, certo? Que são testes que nós realizamos no momento do exame clínico. Então, nós podemos utilizar testes pulpares elétricos, onde nós utilizamos um equipamento com correntes em que o dente ele vai responder em níveis mais baixos, né, de corrente, e esse dente ele vai ser comparado com dentes vizinhos que respondem de modo diferente do dente com a pulpite. E esses dentes eles não possuem mobilidade, né? Então não há comprometimento do seu periodonto de inserção, e ele também não vai apresentar sensibilidade a testes de percussão, né? O teste de percussão é um teste clínico que nós realizamos com o cabo do espelho, realizando leves batidas na oclusal dos dentes. Então, quando nós fazemos esse teste de percussão, o paciente ele não vai relatar sensibilidade porque não é suficiente para estimular as terminações nervosas, já que o grau da pulpite é um grau leve, né? Porém, se essa condição ela não for tratada, ela for negligenciada e esse processo ele se estender, o que vai acontecer é que vai haver uma progressão da pulpite e a duração dessa dor ela vai ser desencadeada pelo estímulo, e aí ela vai se prolongando cada vez mais para poder cessar, certo? Até que a polpa chega na condição de dano irreversível. Então, resumindo o que foi dito, a pulpite reversível produz dor que necessariamente precisa ser estimulada, que a dor ela dura basicamente o tempo que o estímulo persiste, cessando rapidamente depois que ele foi retirado. O dente ele responde mais à temperatura fria e também responde a doces, ácidos e refrigerantes. O dente ele não possui mobilidade, ele não responde com sensibilidade aos testes de percussão, e se não for tratado, a dor ela vai permanecendo por mais tempo, ela vai se prolongando depois dos estímulos, até que ela se torne desorganizada o suficiente para atingir a condição de pulpite reversível. Quando a polpa aí atinge o grau de irreversibilidade, nós temos aí inicialmente um período em que nós temos uma pulpite meio duvidosa, né? O limite entre a pulpite reversível e irreversível, ela às vezes é difícil de ser definida, né? Então, nós temos um período aí em que nós temos uma pulpite de reversibilidade duvidosa. Então, essa aí, alteração pulpar, ela vai evidenciar características de pulpite aguda reversível e de pulpite aguda irreversível ao mesmo tempo, e isso vai denotar um estado aí inflamatório transicional. Entretanto, quando a polpa ela chega aí a uma condição irreversível, o paciente ele vai apresentar uma dor aguda e acentuada que surge aí com estímulo térmico, e essa dor ela vai se continuar mesmo depois que você remove esse estímulo. Então, é uma dor que surge aí depois de um estímulo e que permanece por um período de tempo maior do que aquele que acontecia quando a pulpite era reversível.
né? O frio vai ser especialmente considerado desagradável pelo paciente, mas ele também pode relatar dor com estímulos como calor, como doce, além também dos que nós já comentamos, alimentos ácidos, né? E essa dor ela pode também aparecer de modo espontâneo e que pode também permanecer de maneira contínua e pode ser exacerbada quando o indivíduo deita. Então, quando o indivíduo deita, a dor exacerba, essa é uma característica de atuação da gravidade sobre o tecido inflamatório pulpar e denota um grau de reversibilidade do processo inflamatório pulpar, tá? Quando nós realizamos testes elétricos, o dente apresenta resposta com níveis mais baixos de corrente, certo? Então, nos estágios iniciais da pulpite reversível, essa dor ela pode ser facilmente relacionada ao dente afetado. Mas, como a gente comentou anteriormente, com o aumento aí do desconforto, o paciente ele vai se tornar incapaz de identificar o dente acometido no quadrante em questão, e então nós vamos ter um evento mais difuso, né, desse processo doloroso. Nos estágios avançados dessa pulpite reversível, a dor ela vai aumentar de intensidade e vai ser relatada como um tipo de pressão pulsátil que pode deixar o paciente sem dormir, né, sem conseguir dormir durante a noite. Então, neste momento, nós vamos observar que o calor aumenta a dor e o frio vai responder por um alívio. Então, o paciente ele descobre que se ele colocar água gelada na boca, que ele vai ter um certo alívio, então ele fica com esse hábito de ficar colocando água gelada na boca para tentar aliviar. Então, o dente responde aí a testes pulpares elétricos em níveis mais baixos de corrente, ou pode aí já ter áreas de danos pulpares tão graves que faz com que ele não responda mais a esses testes elétricos. Mesmo nessa condição, o paciente ele não vai ter mobilidade, né? E também a sensibilidade à percussão, ela também está ausente porque essa inflamação ela ainda não se estendeu aí para a região do periápice. Então, geralmente, a percussão ela é uma resposta, ela obtém respostas positivas quando nós temos inflamações periapicais. Como não é o caso ainda, nós estamos com um processo que está limitado à região interna, né, do dente, então a percussão ela não vai necessariamente responder com uma condição significativa, né? Se ocorrer drenagem, ou seja, se pela cavidade de cárie houver a possibilidade de saída de componentes que estejam dentro da polpa, reduzindo essa pressão pulpar, é possível que o paciente tenha os seus sintomas praticamente eliminados. Mas se a drenagem cessar, aí a dor retorna, certo? Então, nesses casos dolorosos de pulpite aguda, nós temos uma condição muito fácil, né, de percepção da característica e isso nos leva facilmente a um diagnóstico de pulpite reversível, certo? Mas esse processo pode levar anos. Geralmente, esse padrão de sintomatologia ele não é muito constante, ele pode variar e muitas vezes o paciente pode até nem apresentar sintomas. Então, é possível, por exemplo, que o paciente tenha necrose pulpar e não tenha tido uma sintomatologia que evidenciasse uma fase de pulpite reversível, conforme essas características que nós mencionamos aqui. Então, é importante que a gente saiba que é possível que o dente apresente uma pulpite reversível ou já tenha até uma necrose pulpar, sem esse histórico mencionado aqui de evolução, tal qual nós comentamos aqui em relação às características álgicas da pulpite reversível e da pulpite irreversível. Aqui na sequência nós vamos apresentar um padrão único de inflamação pulpar, que é denominada de pulpite crônica hiperplásica. Essa condição ela é identificada em crianças e em adultos jovens, porque são esses pacientes com essa idade possuem as condições apropriadas para desenvolver esse tipo de hiperplasia inflamatória pulpar. Então, esses pacientes, eles apresentam clinicamente uma grande exposição da polpa, que muitas vezes observa-se a sua extrusão a partir
do teto da dentina da câmara pulpar que está ausente. Então, os dentes mais envolvidos geralmente são os molares descidos ou os molares permanentes, porque eles possuem aí câmaras pulpares muito amplas. E é justamente essa morfologia da câmara pulpar ampla que vai facilitar esses processos de hiperplasia pulpar. Essa irritação mecânica produzida pela invasão bacteriana resulta num grau de inflamação crônica que produz esse tecido de granulação, e esse tecido de granulação hiperplásico ele vai, como mencionado, extruir da câmara pulpar e preencher o defeito dentinário, certo? O que nós observamos é que muitas vezes o ápice do dente pode ainda não ter completado a sua formação, então o dente ele pode ainda estar em processo de formação do ápice, que é chamado de apicificação, e dentro desse contexto, se o ápice estiver aberto, nós vamos ter uma boa vascularização aí apical, e isso reduz a chance de necrose pulpar. Então, essa condição leva o dente a ser assintomático geralmente, e em algumas situações ele pode ter uma sintomatologia leve quando ele é colocado para realizar, por exemplo, a mastigação, onde os dentes antagonistas acabam pressionando o tecido extruído. Bem, pessoal, exames histopatológicos, eles não são realizados para que a gente estabeleça diagnóstico de pulpite. E por essa razão, em nada, a ausência de um resultado histopatológico afeta qualquer indicação de tratamento. Inclusive, nós temos até relatos na literatura de que existe uma surpreendente ausência de correlação entre esses achados histopatológicos e os sintomas clínicos que o paciente relata apresentar. Mas a literatura, ela descreve algumas características observadas em polpas que apresentam quadro de pulpite reversível, que são aqueles relacionados aos processos inflamatórios agudos, onde nós encontramos a hiperemia, que é a vasodilatação arteriolar, e os vasos sanguíneos abarrotados de sangue arterial. Nós temos também uma quantidade grande de plasma transbordado, caracterizado por esses espaços claros na substância fundamental, esses espaços claros aumentados, e o que vai ser pontual e específico para a polpa, uma condição bem pontual e atípica para os outros tecidos, é que no quadro agudo pulpar, a célula que predomina e que corresponde a esse quadro agudo são a presença aumentada de células tipo linfócitos. Então, os linfócitos, eles em outros tecidos, estão presentes em quadros crônicos. Entretanto, a inflamação aguda pulpar, ela possui os linfócitos como principal célula representante do quadro. Nós podemos também encontrar a presença de dentina reparadora e, ocasionalmente, podemos encontrar neutrófilos. Entretanto, a célula de defesa típica do quadro agudo pulpar, atipicamente, em relação aos outros tecidos, no caso da polpa, é o linfócito. As características histopatológicas de um quadro de pulpite reversível demonstram um grau de desorganização tão grande pulpar que a arquitetura se torna completamente diferente daquela de um padrão normal identificável para a polpa. E então a gente pode observar nesta fotomicrografia que se nós fôssemos analisar basicamente esse tecido, nós não conseguiríamos fazer correlação entre essa organização estrutural desse processo inflamatório estabelecido e a arquitetura estrutural que ocorre com os elementos normais da polpa, organizadas em camada externa de odontoblastos, a região subodontoblastica e a região central da polpa. Então, ocorre uma desorganização muito extrema, o que é dos motivos pelos quais não é possível reestabelecer a condição previamente existente. Então, nós vamos observar a presença de congestão vascular, que representa um processo de não circulação sanguínea. Então, a congestão ele representa um aumento de células do sangue nos vasos sanguíneos, mas é um fluxo venoso, ou seja, um sangue desoxigenado.
nós temos em decorrência disso áreas de necrose focal, onde nós já temos então início de formação de tecido morto e as células neutrofílicas elas começam a aumentar em quantidade, né? Se tornando então as células que vão caracterizar a partir de agora as que vão se concentrar na área e ao redor desse espaço tecidual que apresenta essas características descritas, nós vamos encontrar um tecido fibrosado, que é justamente a tentativa do organismo de conter essa disseminação de danos profundo, produzindo uma região que é fibrosa na tentativa de justamente limitar a extensão desse processo lesivo tecidual. Né? Além de neutrófilos, vamos encontrar os linfócitos que já estavam presentes e agora nós vamos encontrar mais outras células do quadro inflamatório, né? Do quadro agora mais crônico, que são os plasmócitos e os histiócitos, que são macrófagos aí do tecido. Então, este é um quadro que está correlacionado com eventos histológicos de desorganização com impossibilidade de reversão e que caracteriza, portanto, a pulpite irreversível. Na pulpite crônica hiperplásica, alguns fatores são aí bem peculiares da condição, né, que é a presença de uma cobertura de tecido de granulação, também uma inflamação com características mais subagudas e a presença de um possível revestimento epitelial justamente desse tecido que vai estar presente aí, que é o pólipo pulpar, presente na região da cavitação de cárie. E nós vamos ter, na região mais profunda, um infiltrado inflamatório crônico, rico nas células típicas deste, linfócitos, plasmócitos e histiócitos. Vamos aqui abordar alguns aspectos relativos ao diagnóstico da pulpite, né? Caracteristicamente, esse diagnóstico de pulpite geralmente corresponde a uma condição direta e de fácil correlação com o dente acometido, e isso pode ser estimulado para produzir esses sintomas associados. Nós podemos realizar condutas clínicas, manobras clínicas de estimulação que vão produzir os sintomas associados a cada um dos quadros de pulpite. Porém, se essa relação não for evidente, deve ser levantada a hipótese de que esses sintomas podem não estar relacionados especificamente a uma polpa inflamada, certo? O dente, que é a fonte da dor pulpar, ele pode ser de difícil identificação em alguns casos, principalmente nos casos de pulpite irreversível, quando a dor ela se torna irradiada, ela se torna difusa. Então, esses quadros, eles às vezes dificultam o estabelecimento da origem específica e aí a gente pode contar com o histórico, né, do paciente, desde quando começaram os primeiros eventos álgicos até aquele quadro mais difuso, que isso, às vezes, com essa linha, nós podemos achar de qual foi o dente que partiu, né, a condição dolorosa. O diagnóstico da dor pulpar, ele vai ser realizado com uma combinação entre a apresentação clínica, né, se tem ou não cavidade de cárie, e também as respostas dos dentes a algumas manobras que nós podemos realizar. Uma delas é a percussão, como já comentei, que é a utilização do cabo do espelho com batidas, leves batidas na oclusal ou na incisal do dente envolvido, ou mesmo com estímulos térmicos, né? Aí nós temos aí o clínico mostrando a utilização de uma barrinha de gelo para estimular termicamente o dente, ou então utilizando equipamentos que liberam correntes elétricas, que são os testes elétricos. Eles nos ajudam, né, a realizar esses testes que vão nos fornecer informações que ajudariam a estabelecer se o quadro ele é reversível ou se ele é irreversível. Quando esses procedimentos demonstram que a polpa está sadia, esses resultados são muito confiáveis. Porém, quando esse teste pulpar é positivo para uma pulpite irreversível, como a gente já comentou, o histopatológico pode não demonstrar evidência aparente de doença pulpar. Então, obviamente que nós não fazemos o histopatológico, né? Mas, entretanto, quando o resultado desses testes
nos remete a uma situação em que a polpa deve estar em um quadro de irreversibilidade, nós devemos já ter, né, lançado mão de todos os recursos disponíveis, da informação clínica, né, obtida no histórico lá do paciente e também no julgamento pessoal, na tentativa de se chegar a esse diagnóstico correto. É válido ressaltar que as alterações pulpares elas não podem ser observadas radiograficamente. Tá? O exame radiográfico ele vai apenas mostrar se há presença de cárie ou de restaurações profundas que poderiam ser a causa dessa alteração pulpar. E na região do periápice também não vamos observar a presença de lesão, e sim um espaço periodontal apical com características de normalidade ou um leve aumento desse espaço com a presença de uma lâmina dura normal. Então, o exame radiográfico ele não é uma condição para análise de condição inflamatória pulpar, mas ele nos ajuda a verificar a existência de cárie ou a existência de restaurações e nível de profundidade destas. Bem, no que diz respeito ao tratamento e ao prognóstico das condições de inflamação pulpar, para as pulpites reversíveis, o tratamento é basicamente a remoção do irritante local. Então, nós temos aí um dente sendo preparado, né, removida a cárie, e isso aí é justamente a execução da remoção do irritante local, tá? Às vezes pode ser necessário o uso de analgésico. Então, na condição de pulpite reversível, removendo-se o agente irritante, que geralmente é os micro-organismos que estão envolvidos com a formação e a progressão da cárie, nós conseguiríamos estabelecer, portanto, uma condição em que a polpa consegue se reconstruir, consegue se reorganizar, certo? E isso deve ser estabelecido o quanto antes, para que a gente promova menos alterações inflamatórias pulpares e que a polpa tenha menos trabalho para restabelecer o seu padrão de normalidade. Esse dente ele pode ter a vitalidade testada e, se houver uma diminuição dos sintomas, nós temos aí assegurado que não houve uma condição de progressão que acometeu o dente, produzindo um dano irreversível. Se as pulpites irreversíveis elas forem a condição, né, ou a pulpite reversível clássica, ou então esse padrão aí que é o padrão de crônica hiperplásica, que também produz alterações inflamatórias irreversíveis, a indicação de tratamento seria ou o tratamento endodôntico, que é o primeiro de escolha, haja visto que é o mais conservador, ou então uma extração do dente, que seria indicado nos casos principalmente onde não é possível restaurar a estrutura dentária que foi perdida. Aqui na sequência, nós vamos abordar aí as características da dentina secundária e a dentina que se forma em situação de agressão, que é chamada de dentina do tipo terciária. Bem, então a gente vai dar uma lembradinha aí na formação da dentina. A dentina é um tipo de tecido conjuntivo duro que se estabelece aí a partir da diferenciação das células da papila dentária, que são os odontoblastos. E os odontoblastos, eles fazem um tipo de deposição que nós chamamos de centrípeta. E aí a dentina ela vai aumentando a sua espessura de fora para dentro e esse processo ele ocorre aí durante toda a vida. Essa dentina que se forma até que o dente se complete, né, até a formação completa da raiz, é chamada de dentina do tipo primária, tá? E aí, na sequência, como a dentina ela se forma ao longo de toda a vida, nós teremos uma continuidade de formação de dentina e essa que se continua aí após a formação do dente, após o dente completar o seu processo de formação radicular, é chamado de dentina secundária. Então, essa dentina secundária, ela é depositada pelos mesmos odontoblastos que formaram a dentina primária, porque, como nós já temos conhecimento, eles vão permanecer funcionais e vão produzir aí continuamente ao longo da vida. Com a avançada idade, essa deposição de dentina secundária vai produzindo o quê? Uma diminuição da câmara pulpar
e também no sistema de canais radiculares, justamente pelo fato de que o processo de deposição da dentina é de fora para dentro, e isso vai fazer com que se reduza o volume que a polpa ocupa ao longo dos anos, tanto no que diz respeito a esse volume que existe aí relativo à coroa, que é a câmara pulpar, quanto ao volume ocupado pela polpa na região correspondente ao sistema de canais radiculares, que fica relativa às raízes dos dentes, né? Essa deposição de dentina, ela se dá de maneira lenta, né? Se a gente for comparar com a primária, mas ela se dá de forma gradual. E, de fato, ela vai sofrer um aumento aí após os 35 a 40 anos de idade, certo? Algumas vezes nós podemos ter uma lesão traumática significativa que pode levar a um evento de obliteração precoce da câmara pulpar e também do sistema de canais radiculares, que nós vamos comentar mais um pouco aqui para frente, que é chamado de metamorfose cálcica. Então, a metamorfose cálcica é um processo de lesão traumática que leva a uma obliteração, né, da câmara pulpar e do canal radicular por produção de tecido duro internamente, tá? Então, essa dentina secundária fisiológica, ela ocorre como resultado do envelhecimento e como resultado de também atividades funcionais da oclusão, porque dentes que não erupcionam, eles têm ao longo do tempo uma quantidade menor de deposição dessa dentina secundária, dessa dentina fisiológica. Então, embora a produção da dentina secundária fisiológica e essa resultante diminuição da câmara pulpar estejam fortemente relacionadas com o envelhecimento, nós temos uma observação interessante de que esse processo ele vai se dar de modo mais acentuado em homens e principalmente sendo associado com condições associadas a processos de doenças que são consideradas doenças calcificantes, como, por exemplo, hipertensão, cálculos renais, artrites. Então, essas condições levam a um aumento do processo de deposição de dentina fisiológica. Bem, a deposição de uma nova dentina localizada em áreas de lesão, ela ocorre por meio de um processo que nós denominamos de dentina terciária. A dentina terciária, ela não tem... ela tem características diferentes, né, a depender do estímulo agressor. Então, nós temos estímulos agressores que são mais leves, mais sutis, e estímulos agressores que produzem danos maiores sobre essas células que produzem a dentina. Então, a dentina terciária, ela pode ser também chamada de reacional ou de reparadora, e esses tipos de dentinas, eles sempre vão ser produzidos em situações patológicas, né? Então, essa formação de dentina, ela ocorre geralmente como resposta a fatores que estão relacionados a estímulos lesivos ou estímulos parafuncionais sobre essas células, como, por exemplo, podemos citar situações de atrição dos dentes, casos de fratura, condições de erosão dentária, condições de abrasão, que são todas aquelas questões que nós comentamos relativas às alterações da estrutura dentária após o seu desenvolvimento, né? Além dessas, temos também agressões produzidas pela própria cárie, né? Pelo processo evolutivo da cárie, os subprodutos dos micro-organismos e os próprios micro-organismos em si, além de doenças periodontais que podem também produzir estímulos lesivos sobre células que produzem a dentina. E, no caso, quando nós realizamos procedimentos odontológicos, se nós realizarmos procedimentos odontológicos de maneira iatrogênica, ou seja, realizarmos técnicas sem os cuidados devidos, nós podemos, por meio de lesões mecânicas, produzirmos danos também sobre os odontoblastos e vamos induzir, né, eventos de formação de dentina terciária. E, por fim, irritações provocadas por materiais odontológicos.
nem todos os materiais odontológicos que nós empregamos, eles são completamente livres de fatores que irritam os tecidos pulpares. Muito pelo contrário, a maioria dos tecidos que nós empregamos, a maioria dos materiais restauradores que nós empregamos, desde que nós não empreguemos técnicas de proteção pulpar, são elementos irritantes para as células que estão aí compondo a polpa dentária. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado no momento de preparar as cavidades e de forrar a região aí do piso das cavidades, né, com esses materiais protetores pulpares, porque os materiais odontológicos, eles se caracterizam como irritantes, né, das células pulpares, principalmente pelo fato de que nós sabemos que a polpa e a dentina formam um complexo dentina-polpa e eles estão intercomunicados pelos túbulos dentinários e pelos próprios odontoblastos que estão aí ocupando esse espaço dos túbulos com os seus prolongamentos, tá? Então, a lesão a esse processo odontoblástico periférico é tudo o que é necessário para que se inicie a formação dessa dentina terciária. Como eu havia comentado, se o estímulo for suave e moderado, essa dentina terciária é produzida pelos próprios odontoblastos que sobrevivem a danos desta natureza de gravidade. E essa dentina, que é produzida pelas próprias células que sofreram um estímulo negativo, mas que sobreviveram, é denominada de dentina reacional, tá? Esse tipo de dentina terciária, ela vai possuir uma aparência com características mais próximas da dentina fisiológica, ou seja, com um aspecto mais regular e que se continua com os túbulos tanto das dentinas primárias quanto das dentinas secundárias. Porém, se nós observarmos um estímulo mais intenso, estímulos mais intensos, eles são suficientemente agressivos para produzir a morte das células que produzem a dentina, que são os odontoblastos. Então, se nós tivermos esses estímulos intensos que produzem a morte dos odontoblastos, nós vamos, então, observar que vai haver um surgimento de uma nova geração de odontoblastos, certo? Essas células vão surgir daquela camada presente de células indiferenciadas da polpa, que se localiza na região subodontoblástica, e essas células indiferenciadas surgindo, elas continuam a formar a dentina terciária, que aí, nesse caso, recebe o nome de dentina reparadora. Então, a dentina reparadora, ela é produzida por células que substituem os odontoblastos que foram agredidos de forma letal e vão aí produzir uma dentina terciária com características bem menos parecidas com a dentina fisiológica do que a dentina reacional, que é produzida pelo odontoblasto que sobreviveu a uma agressão, tá? A camada inicial da dentina reparadora, ela tem características atubulares. Então, essa característica da dentina reparadora, ela não possui o aspecto comum que nós observamos ao longo da estrutura da dentina fisiológica, porque a dentina fisiológica, ela é toda atravessada por túbulos. E a dentina reparadora, ela se mostra na camada inicial de forma atubular. Então, esta parte da dentina atubular, ela vai ser denominada de dentina de interface, como se fosse uma fibrodentina, tá? Então, essa fina faixa, ela pode ser também acelular, mas existem casos em que algumas regiões exibem algumas inclusões nucleares meio dispersas, tá? Então, após a deposição dessa dentina de interface, esse remanescente de dentina reparadora volta a ter um aspecto tubular, mas esse aspecto tubular ele não vai ser contínuo como os da dentina primária e secundária ou mesmo da dentina reacional. Então, essas são características que nós observamos nessa dentina terciária que é produzida por células derivadas da camada ali da região subodontoblastica que vão se aproximar da dentina e vão passar a produzir um tipo de dentina chamada de dentina reparativa. Bem, nós temos alguns achados aí da produção dessa dentina
radiograficamente, né? Então, nós podemos realizar tomadas radiográficas periapicais e nelas nós vamos observar uma deposição de dentina secundária que vai culminar com a diminuição do tamanho das câmaras pulpares e também dos canais radiculares. Então, essa constatação ela pode ser obtida por meio desses exames de imagem que vão aí verificar esse volume reduzido ao longo do tempo da câmara pulpar e do sistema de canais radiculares, né? Além de ser usada também como uma forma para poder estimar a idade. Essa dentina secundária, ela parece também estar relacionada com redução da sensibilidade do dente, né? Redução também de susceptibilidade à cárie e também aos traumas relativos aos procedimentos odontológicos. No que se refere à produção da dentina secundária, nós também vamos observar um aumento da dificuldade ao longo do tempo em procedimentos endodônticos de acessar a câmara pulpar. Então, para que a gente realize procedimentos endodônticos, pulpotomias ou pulpectomias, ou seja, remoção parcial ou total do tecido pulpar, é necessário que a gente tenha acesso à câmara pulpar. Então, para que nós tenhamos acesso à câmara pulpar, quanto mais ampla estiver a câmara pulpar, mais facilitada a gente vai conseguir mais fácil vai ser nós conseguirmos realizar o acesso. Em compensação, se a câmara pulpar estiver diminuída de volume, isso vai acabar dificultando o acesso à câmara pulpar e também a localização aí dos canais radiculares. Então, essa é uma constatação que se tem clinicamente ao longo do tempo da deposição da dentina secundária, que em pacientes mais velhos, nós vamos observar justamente isso, que é a diminuição desse volume e a dificuldade aumentada em realizar os procedimentos endodônticos. No caso dos dentes aí acometidos pela metamorfose cálcica, esse diagnóstico clínico muitas vezes é feito pela coloração da coroa, que vai ganhar um tom amarelado. Essa coloração amarelada, ela indica clinicamente uma alteração justamente deste volume interno pulpar alterado, certo? E radiograficamente, esses dentes vão exibir um acelerado fechamento da câmara pulpar e também nos canais radiculares. Aí, nesses casos, o espaço pulpar ele pode aparentar estar ou completamente obliterado ou então acentuadamente reduzido. Essa alteração, em geral, ela ocorre aí após um trauma no dente e pode ser visto geralmente após uns 3 meses do trauma e vai ser diagnosticada aí por volta de 1 ano, geralmente, após o trauma. Com relação ao tratamento, a maioria desses dentes acometidos, eles não desenvolvem características clínicas ou radiográficas que possam sugerir a existência de uma doença inflamatória na região periapical. Então, o tratamento endodôntico, ele deve ser realizado apenas se houver lesões periapicais ou na presença de testes de vitalidade negativo. Caso contrário, basta promover aí um processo de acompanhamento radiográfico dessa unidade com testes de vitalidade para poder definir se vai haver uma intervenção ou se basicamente o dente ele vai permanecer sob supervisão. Aqui na sequência nós vamos falar a respeito das calcificações pulpares que se constituem em calcificações no interior da polpa, que não são condições raras, mas muitas vezes trata-se de condição de difícil determinação. Basicamente porque, para que a gente consiga diagnosticar radiograficamente uma calcificação pulpar, ela deve ter no mínimo 200 micrômetros de diâmetro. Então, nós podemos ter calcificações com um diâmetro menor que esse, que não serão identificadas, porque a única forma que nós temos de identificar uma calcificação pulpar é justamente por meio de exames de imagem, né? Parece haver uma associação entre pulpites crônicas de longa duração e a presença de calcificação pulpar.
né? Em todo o organismo, nós temos que as condições inflamatórias crônicas, elas estabelecem uma condição de pH local que acaba atraindo a deposição desses cristais e acabam aí sofrendo calcificações secundárias. E isso também, então, se verifica no tecido pulpar, né? E também nós podemos observar uma prevalência de calcificações pulpares que aumenta com a idade. Também, como é de conhecimento, a polpa ela possui algumas características que estão relacionadas ao seu processo de envelhecimento. E uma dessas características é justamente processos de calcificação. Então, nós vamos observar que os processos de calcificação patológicas, elas geralmente são distintas na sua forma de deposição daqueles que se relacionam com processos de envelhecimento pulpar. Então, para isso, nós vamos observar os 3 tipos de calcificações pulpares que são reconhecidos, que são 1, a forma de dentículos, 2, a forma de cálculos pulpares e 3, as calcificações lineares difusas, tá? Então, todas essas calcificações pulpares, elas vão se iniciar como corpos livres no interior do tecido pulpar. E o que a gente pode observar é que algumas podem se tornar aderidas ou até mesmo embutidas nas paredes dentinárias da polpa. No caso dos dentículos, especificamente, o que se acredita é que eles sejam formados como um resultado de uma interação entre o epitélio e o ectomesênquima ainda durante o desenvolvimento da polpa. Então, esses dentículos eles se formam durante o período de desenvolvimento radicular e vão ocorrer no canal radicular e na câmara pulpar adjacentes às regiões de Furca, quando se trata, obviamente, de dentes multirradiculares, certo? Os dentículos, eles geralmente estão ou aderidos ou mesmo embutidos na dentina. Já os cálculos pulpares, o que se acredita a respeito deles é que eles se desenvolvam ao redor justamente de um ninho central do tecido pulpar. Esse ninho central ele pode conter fibras colágenas, substância fundamental ou mesmo remanescentes de células necróticas. Essa calcificação inicial vai começar ao redor desse ninho central e aí vai se direcionar para fora. Isso vai estabelecer um padrão que vai ter características concêntricas e radiais desse material calcificado regular. Esses cálculos pulpares, eles são formados nas porções coronárias da polpa e podem surgir uma parte das alterações patológicas locais ou podem também estar relacionados à idade. Eles geralmente estão livres, mas podem também estar aderidos, certo? Em raras ocasiões, os cálculos estariam embutidos. Para que os cálculos estejam embutidos, eles têm que estar aí sendo formados justamente no processo de formação do dente com uma dentina sendo produzida de maneira mais rápida, né? Então, essas características, elas são características atribuídas aos cálculos pulpares, tá? Essas calcificações pulpares, elas são características de pouco significado clínico, muitas vezes, e raramente elas podem ser obstáculos para um procedimento endodôntico. Nós vamos observar aí que, histologicamente, elas vão se apresentar, né, como uma massa amorfa central de calcificação irregular, que está, às vezes, circundadas por anéis lamelares concêntricos, às vezes não, que sempre está aí circundada por esses anéis lamelares concêntricos e que é de material calcificado, tá? Então, essas são as características. Justamente porque elas não têm muita repercussão clínica, é que não tem uma indicação específica de tratamento se estiver vinculado exclusivamente à observação radiográfica dessas estruturas calcificadas. Bem, já as calcificações lineares difusas, elas não vão apresentar essa organização lamelar que nós vimos aí para os cálculos pulpares. Na verdade, o que elas vão exibir são áreas fibrilares e tênues de uma calcificação irregular que muitas vezes se pareiam ou estão paralelas aos vasos sanguíneos, tá? Essas calcificações, elas podem estar presentes tanto na câmara pulpar quanto nos canais radiculares, e é o tipo de calcificação que mais frequentemente se relaciona ao processo de envelhecimento do dente, tá?
Em relação a características histopatológicas, essas calcificações lineares elas vão consistir em sua totalidade em calcificações fibrilares tênues e irregulares que se desenvolvem nas câmaras pulpares e nos canais, conforme nós mencionamos anteriormente, e ele costuma ser depositado de maneira linear ao longo do curso de um vaso sanguíneo e algumas vezes podem ser depositados ao longo de um trajeto de um nervo, tá? Como mencionado anteriormente, nenhum tratamento vai ser necessário, porque a maioria dessas calcificações pulpares, incluindo aí as calcificações lineares, elas não se associam a alterações clínicas significativas. Bem, meninos, concluímos aí a parte da abordagem das doenças envolvendo os tecidos pulpares, né, as doenças da polpa, e vamos dar sequência com aquelas doenças que estão relativas às estruturas periapicais, né? Lembrando que a região periapical é aquela adjacente ao ápice da raiz dentária. Então, o periápice, ele vai ser o local onde os processos que se iniciam na polpa vão ter segmento. Então, esses processos, eles vão se estabelecer aí, às vezes como condições mais crônicas, outras como condições mais agudas, e alguns podem, inclusive, extrapolarem os limites do periápice para outros tecidos, induzindo a condições ou levando a condições mais críticas, que podem, inclusive, produzirem condições de ameaça à vida com risco de morte. Ok? Então, nós vamos começar aí abordando nessa videoaula 1 o granuloma periapical e nós vamos dar continuidade às doenças do periápice na videoaula 2 e na videoaula 3, ok? Então, vamos aí abordar as características relativas ao granuloma periapical. Bem, vamos começar abordando aí a primeira lesão periapical, que é o granuloma periapical, também chamado de periodontite apical crônica. Esse termo, ele se refere à presença de uma massa de tecido de granulação cronicamente inflamado, em algumas situações podem também estar agudamente inflamado, que se encontra no ápice de um dente que não possui mais vitalidade, ou seja, no ápice de um dente desvitalizado. A formação dessas lesões inflamatórias representa um tipo de resposta do organismo que vai ser sempre secundária à presença de uma infecção microbiana que está no canal radicular. Então, com a disseminação desses produtos tóxicos relacionados a essa infecção bacteriana e esses produtos tóxicos se dirigindo para a zona apical, nós vamos ter inicialmente uma reação de defesa do organismo com a finalidade de eliminar as substâncias nocivas provenientes do sistema de canais. No entanto, com o tempo, a reação do hospedeiro pode se tornar menos eficaz em relação, por exemplo, a uma invasão microbiana ou mesmo a disseminação de toxinas para essa região periapical. Tá? Então, nos estágios iniciais da infecção, o que nós vamos observar vai ser uma predominância de células que caracterizam o quadro agudo na região periapical, que são os neutrófilos. E, neste momento, os danos localizados, eles não são suficientemente grandes para produzirem alterações radiográficas que possam ser reconhecíveis. Então, nós temos aí uma modificação na fisiologia, que passa a ser uma região de fisiopatologia, mas que ainda não produziu destruição de tecido duro suficiente para que nós consigamos identificar nos exames de imagem, ok? Mas, entretanto, essa condição ela vai evoluir. Antes de que ocorra este processo evolutivo, quando o quadro agudo está instalado, sem que se possa fazer, portanto, um diagnóstico radiográfico por ausência de alterações significativas nos tecidos, nós temos uma condição denominada de periodontite apical aguda. Então, o quadro da periodontite apical aguda, ele antecede a periodontite apical crônica e ele é um quadro onde as características de destruição não se produziram de forma a ser percebida radiograficamente, tá? Então, essas células inflamatórias envolvidas, inicialmente, elas são primariamente os neutrófilos,
E as substâncias químicas envolvidas, elas são principalmente as prostaglandinas, que são liberadas aí nos quadros agudos. Essas prostaglandinas, elas vão ter um papel importante, que é de ativar a função de células clásticas, que são os osteoclastos. Então, os monócitos atraídos da circulação sanguínea chegam até o tecido ósseo e são estimulados pelas prostaglandinas a se diferenciarem em osteoclastos, que passam a realizar uma atividade reabsortiva sobre o osso circundante. E aí nós vamos começar a promover uma área de destruição óssea que pode ser observada radiograficamente como uma área radiolúcida que se encontra detectável na região do periápice. Então, nesta condição, nós já vamos estar evoluindo para um processo que pode ser visto radiograficamente. Então, com o tempo, essas células inflamatórias, elas vão modificando o panorama, e células do quadro crônico, elas começam a dominar essa resposta do hospedeiro localizadamente. E essas lesões crônicas, elas são muitas vezes assintomáticas. Então, o quadro agudo ele vai arrefecendo e vai se estabelecendo um quadro crônico que não tem sintomatologia dolorosa e demonstra pouca alteração adicional radiograficamente, né? Além do que nós já comentamos. Então, os granulomas periapicais, eles podem se originar após a estabilização de um abscesso periapical. Então, nós podemos ter um abscesso prévio ao estabelecimento de um granuloma, um abscesso como uma condição aguda, que quando vai se estabilizando, vai se tornando uma área de inflamação crônica, e aí se estabelecendo a condição do granuloma, ou então o granuloma ele pode ser a própria lesão inicial, né? Ela já se iniciar dentro dessas características de formação de tecido crônico específico aí na região do periápice, tá? Então, essas lesões, elas não são estáticas, por isso que um tipo pode ir evoluindo para outro tipo, tá? E nós temos também a possibilidade de transformação dos granulomas em cistos periapicais, né? Caso haja presença de células epiteliais, restos de células epiteliais aí, nós podemos ter estimulação dessas células epiteliais a partir das substâncias químicas do processo inflamatório, que geram, portanto, estabelecimento de lesões císticas inflamatórias. E também nós podemos observar que uma piora do quadro infeccioso pulpar pode levar ao aparecimento de um abscesso, ok? Então, essas são as características inicialmente aí atribuídas aos granulomas periapicais. Tá? Então, nós vamos evoluir aí abordando as características clínicas e as características radiográficas. Bem, clinicamente, a fase inicial da doença, que é quando nós temos aí instalada a periodontite apical na sua fase aguda, o paciente ele relata uma dor que tem características de dor pulsátil, e o paciente ele não consegue localizar especificamente, porém uma dor que é relativamente constante. Esse dente associado ele vai responder negativamente aos testes de vitalidade, porque quando a lesão ela já atingiu o periápice a partir da polpa, implica dizer que a polpa já está necrosada, tá? Em geral, essa dor provocada durante a oclusão ou percussão, ela vai estar presente e não são observadas alterações radiográficas, conforme nós mencionamos anteriormente, né? Então, com o passar do tempo, o quadro agudo ele vai evoluir para o padrão que é crônico, e aí esses sintomas vão arrefecer, ou seja, os sintomas eles vão regredir. Quando a lesão crônica se estabelece, e aí nós temos estabelecido, né, a periodontite apical crônica, ou os granulomas periapicais, a condição ela se torna assintomática, porém, existe a possibilidade, sim, de haver desencadeamento de dor ou de sensibilidade, caso esse evento crônico ele volte a se tornar agudo, quando nós tivermos, portanto, uma exacerbação aguda.
O dente envolvido, ele também não tem características de mobilidade e nem de sensibilidade significativa quando se realiza a manobra clínica de percussão. Esse dente ele não responde também aos testes pulpares térmicos ou elétricos, e a não ser que exista a possibilidade de um dente multirradicular onde a polpa de uma das raízes ainda não sofreu total necrose. Esses granulomas periapicais, eles chegam a representar quase que 75% das lesões inflamatórias estabelecidas no periápice. Grande parte dessas lesões acaba sendo diagnosticada durante os exames radiográficos de rotina. E nós identificamos nesses exames radiográficos áreas radiolúcidas que estão associadas ao dente, né? E essas áreas radiolúcidas, elas não são todas com a mesma característica, elas apresentam algumas variáveis, né? Desde o tamanho, nós podemos ter lesões pequenas, quase mesmo imperceptíveis, até imagens radiolúcidas bem significativas que pode exceder 2 centímetros de diâmetro. Tá? Esses dentes aí que estão envolvidos, eles vão apresentar também a perda da lâmina dura do periápice. E em relação aos limites da radiolucência, nós podemos ter uma lesão que tem as bordas bem circunscritas, mas existem alguns casos em que ela pode se apresentar mal definida também, certo? E em alguns casos, nós podemos ter halo radiopaco circundante quando a lesão é bem circunscrita. No que se refere à possibilidade de reabsorção radicular, esse evento, ele pode ocorrer e não é incomum. Embora essas lesões maiores, elas representem muitas vezes cistos, ao invés de granulomas. Então, o que nós temos aí para as características radiográficas é que os granulomas periapicais e os cistos, muitas vezes, não podem ser distinguidos radiograficamente, porque granulomas muito grandes, eles podem, na verdade, ser cistos, né? Então, essas condições, elas dificultam o diagnóstico radiográfico e, portanto, radiograficamente, o que nós podemos sugerir é que seja tal lesão ou tal outra lesão e não necessariamente definir um diagnóstico radiográfico, certo? Então, as características radiográficas, portanto, não são suficientes para definir o diagnóstico, mas elas são norteadoras junto com as características clínicas. Isso vai aumentando aí a suspeita de se tratar de um granuloma, embora clinicamente os cistos eles podem também ter características similares. Então, nós vamos aí estabelecer uma terapêutica para o dente, né, um tratamento para o dente, e esse tratamento ele pode determinar aí no final se a lesão era um granuloma ou se a lesão era uma lesão cística. Então, vamos aí abordar na sequência as características histopatológicas, porque caso a lesão seja removida, o dente ele seja removido e a lesão seja curetada, nós devemos enviar o tecido para o exame histopatológico. Entretanto, se o dente ele for tratado de modo conservador e for feito o tratamento endodôntico, não vamos ter a possibilidade de realizar o histopatológico. Entretanto, quando os histopatológicos são realizados, nós vamos observar as características que são citadas a seguir. A análise histopatológica revela a presença de um tecido de granulação que é circundado por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. O tecido de granulação contém infiltrado de linfócitos e também, muitas vezes, a presença de outros tipos de células de defesa, como neutrófilos, plasmócitos, estiócitos e, menos frequentemente, a possibilidade de encontrarmos mastócitos e eosinófilos. Também podemos encontrar corpúsculos de Russell, que representam plasmócitos acumulando aí proteínas. Uma grande quantidade de proteínas estabelece uma estrutura esférica de coloração rosa, né, por causa da sua eosinofilia, e são estruturas características de estarem presentes em locais de inflamações crônicas. Podemos encontrar também restos epiteliais de Malassez, que podem ser identificados
no tecido de granulação. Podemos encontrar cristais de colesterol, né? Os cristais de colesterol, eles são estruturas observadas em áreas de inflamação que cursam em um longo prazo e que podem ser resultado do acúmulo proveniente da morte de células inflamatórias. Então, essas células inflamatórias, elas degeneram e as suas membranas liberam esse conteúdo que fica no local e acaba sendo responsável por uma continuidade do processo inflamatório, mesmo na ausência de micro-organismos, para estimular a continuidade desta. Bem, vamos concluir o nosso assunto dessa videoaula, abordando aí algumas questões referentes ao tratamento e ao prognóstico dos granulomas periapicais. Bem, os granulomas periapicais, eles resultam da presença de micro-organismos ou desses produtos tóxicos dos micro-organismos que estão aí localizados no canal radicular, podem estar também localizados nos tecidos periapicais ou podem estar localizados em ambos, canal e tecidos apicais. O sucesso do tratamento, ele vai estar aí vinculado a que a manobra realizada consiga reduzir e controlar esses micro-organismos. Caso isso não ocorra, a lesão ela não vai tender a regredir. Então, se o dente puder ser preservado, então nós devemos indicar o tratamento mais conservador, que é o tratamento endodôntico, porque nós podemos preservar o dente mesmo sem vitalidade, o organismo ele não vai reabsorver o dente, ele vai ser preservado e ele sem vitalidade pode ainda continuar realizando as suas funções. Entretanto, os dentes eles devem ser tratados endodonticamente caso haja possibilidade restauradora, ou seja, caso a gente consiga devolver a sua anatomia, porque isso vai permitir que ele oclua com o antagonista e então desempenhe suas funções. Caso não seja possível, né, realizar as restaurações e estabelecer então a anatomia perdida, os dentes eles devem ser extraídos e aí depois da extração deve-se realizar uma curetagem desse tecido mole apical e então esse tecido ele vai ser enviado para o histopatológico, conforme já foi mencionado anteriormente, tá? Os dentes tratados endodonticamente, eles devem ser avaliados em intervalos que podem chegar até 2 anos, no mínimo, tá? E alguns clínicos, eles sugerem que as avaliações do processo de cicatrização, elas sejam feitas em intervalos como 1, 3 e 6 meses. Isso vai permitir o acompanhamento de formação de novas trabéculas ósseas, o que vai denotar um sucesso da escolha do tratamento que foi realizado, tá? Então, caso o tratamento endodôntico seja realizado e o acompanhamento seja feito, porém não se obtenha, né, a evolução esperada e, portanto, nós temos aí um caso de insucesso e o insucesso é verificado com a não cicatrização, né, dessa área radiolúcida, ou seja, a não formação de novo osso nessa área em que o osso foi perdido. Isso pode acontecer caso, na verdade, a lesão ela tratasse de um cisto, porque os cistos eles não vão regredir, né? Ou caso o tratamento endodôntico não tenha sido bem realizado e, portanto, tenha persistido, né, micro-organismos na região da polpa e esses micro-organismos eles vão continuar aí realizando os estímulos que levaram ao surgimento do granuloma, né? Ou então, caso nós tenhamos estabelecido, portanto, uma infecção extrarradicular. Então, se nós tivermos uma infecção extrarradicular, obviamente que o tratamento endodôntico ele não vai ser suficiente para dar conta de resolver uma infecção que está aí excedendo, extrapolando os limites do canal radicular, né? Nós podemos ter também acúmulos de restos, né, endógenos, presença de corpo estranho na região do periápice, doença periodontal associada, que são as lesões endopério,
e a possibilidade também de formação de uma cicatriz fibrosa. Então, a cicatriz fibrosa, ela necessariamente representa um sucesso do tratamento, entretanto, não há formação de tecido ósseo subjacente, tá? Então, se esse tratamento convencional inicial ele não for bem sucedido, é indicado que seja realizado um retratamento endodôntico. Então, o retratamento endodôntico ele vai aí representar a melhor abordagem para se minimizar a contaminação bacteriana e ele vai preceder um processo, um procedimento que às vezes também é requerido, que é a cirurgia periapical. A cirurgia periapical ela é um recurso importante para resolver doenças inflamatórias do periápice, mas geralmente ela é reservada quando nós temos lesões grandes, maiores que 2 centímetros, ou então aquelas lesões associadas a dentes que não estão adequadamente indicados para o tratamento endodôntico convencional. E aí nós então empregamos a condição de cirurgia periapical. Então essas são as condições aí envolvidas com o tratamento dos granulomas periapicais. Bem, galerinha, estamos aí concluindo a nossa parte 1 do capítulo de doenças da polpa e do periápice e a gente se vê em breve. Fui!